Empreender no Brasil não é fácil. Empreender na pandemia exige ainda mais desafios. Por isso, hoje, você vai conhecer a história de uma empresária do interior do Paraná que, durante a pandemia, adquiriu uma dívida de quase R$ 1 milhão, mas superou a crise e hoje se tornou mentora e ajuda outros empresários a passarem pelo mesmo problema do que ela. Lara nasceu no interior do Rio Grande do Sul, cidade de Dom Pedrito. Aos 18 anos, ela foi para Santa Maria com o objetivo de estudar. E foi lá que começou como vendedora de roupas. Em 2010, chegou em Guarapuava, interior do Paraná, com a franquia de moda masculina Teva. Mas o sonho de empreender foi mais alto, levando ela a tomar uma das decisões mais desafiadoras de sua vida: abrir uma nova empresa voltada para a moda masculina com sua própria marca. O desafio foi ainda maior por ser uma loja dentro do shopping e ainda 2 anos antes da pandemia de Covid-19. E aí as coisas já estavam desafiadoras, porque é o início, né, de uma loja em shopping. E aí a pandemia foi quase que um balde bem grande de água fria, porque foi algo que ninguém esperava, em qualquer setor foi difícil, foi desafiador. Eu não gosto de falar difícil, eu gosto de falar desafiador. E para mim não foi diferente. A roupa, ela é algo supérfluo, que a pessoa simplesmente ela pode parar de comprar. E foi isso que aconteceu. E o nosso carro-chefe sempre foi o terno. Então, casamento, noivos, a gente atendia uma média de 10, 12 noivos por mês. Vendíamos uma média de 60, 40 ternos por mês, a gente foi para 0. Com a pandemia e a diminuição de consumo, Lara se viu em uma situação complicada. 2 lojas para gerir, sendo que uma já estava fechada pela pandemia, e tudo isso somado à necessidade de manter os funcionários e as despesas. Parecia um pesadelo do qual ela queria acordar. Eu lembro que o primeiro terno que eu vendi depois de 6 meses de pandemia, isso foi uma coisa que me marcou muito. A gente vendia só para festas, né? E o primeiro terno que a gente vendeu depois de 6 meses de pandemia foi para um enterro, para uma pessoa que morreu de Covid. Então, assim, aquilo para mim foi um choque, nossa, né? E teve vários momentos, não vou falar para você que eu não pensei em desistir, porque a gente estava com 21 colaboradores, nós fomos para 1, né? Eu tive que demitir todos, fechei a loja do shopping. Nesse meio do caminho eu saí da franquia, o que também pesou financeiramente. E aí fornecedores, tudo, e aí veio aquela tsunami, né? Eu sempre digo assim, eu acho que a gente baixa a cabeça e parece que vem mais coisas. Depois eu entendi muito sobre isso, o que aconteceu realmente, né? A culpa foi toda minha, a gente tem que amadurecer com essas questões que acontecem conosco. E eu entendi que realmente aquilo era um processo que eu tinha que ter passado, né? Mas no momento a gente não pensa assim, a gente pensa em desistir. A situação também afetou a família, que ao mesmo tempo que lidava com a crise, precisou enfrentar outros problemas, ainda maiores. O ponto mais difícil foi ali, quase o ponto de ruptura, foi quando ela teve uma crise muito forte de saúde ali, que ela chegou a ficar internada. Nesse momento, sim, eu vi que talvez seria o momento da gente parar, porque estava afetando de tal maneira que poderia trazer problemas mais sérios, né, a ponto de... porque afetou realmente a saúde, extrapolou aquilo, a capacidade de a gente resolver os problemas, estava além daquilo que a gente podia resolver. Com a baixa de vendas, Lara passou a ter muitas dívidas, chegando a R$800 mil em débitos. O momento nada animador da pandemia fez Lara acreditar que não superaria as dificuldades. Afinal, uma dívida de quase R$1 milhão não seria paga da noite para o dia. O comércio dela estava em crise. Teve um dia que eu recebi uma ligação, e esse dia assim, foi o que acabou comigo mesmo. Talvez eu chore. E esse dia eu recebi uma ameaça. Essa ameaça foi... Tipo, tinha gente que eu devia 80 mil, 40 mil, mas para uma pessoa que eu devia 6,5 mil, aquilo não era nada. E ela me disse, olha, tuas filhas têm que ter vergonha de você, porque você é uma caloteira. E isso foi algo que eu não sei como, e eu fui para casa, não sei nem como que eu cheguei em casa. Eu sei que eu cheguei e eu tomei um banho, e eu lembro, eu tenho essa coisa de voltar. Tomei um banho de vou me refazer, vou colocar uma roupa bem bonita, uma maquiagem, um perfume e vou voltar para a loja porque eu tinha uma funcionária aqui dentro. E vou voltar com tudo.
E eu disse para aquela mulher que eu ia pagar ela, não sabia como, mas eu ia pagar ela. E nesse dia eu tive a segunda grande visão, vamos dizer assim, o segundo grande sinal, que foi encontrar 3.800, que é o que eu tinha falado para ela que eu ia pagar naquele dia, no bolso do meu casaco. O como aquele dinheiro foi para lá, eu não sei, quando eu guardei também não sei, se eu guardei, porque a pessoa que tinha um cheque lá não existia, não estava no meu cadastro, e a gente não costumava ter cheques, essas coisas assim. Então aquilo foi o segundo milagre, e aquele dia eu disse, não, ninguém me segura, daqui para frente eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer de tudo e eu vou dar a volta por cima. Ao receber uma segunda chance, Lara passou a investir em estratégias, formas de buscar o cliente e de agregar valor ao seu produto. E o resultado? Todos os esforços surtiram efeito. O que eu parei para pensar? Eu parei e fiz estratégias. E foi aí que eu me reinventei, foi daí que saiu várias ideias e daí que saiu a mentora Lara Mena. Porque eu comecei a trazer algumas ideias de como vender pelo WhatsApp, eu criei uma estratégia e todos os dias a gente fazia 30, 40, 50 mensagens pelo WhatsApp, eu pegava o meu carro e ia entregar na casa do cliente e assim eu ia vender de porta em porta e assim a gente foi fazendo aquele mês, 45 dias, a gente vendeu a mesma coisa que vendia com a loja fechada. Com a loja fechada, vendeu a mesma coisa que vendia antes, com a loja aberta. E eu disse, nossa, é só sentar a bunda na cadeira e trabalhar. Hoje, Lara é mentora de vendas e ajuda outras pessoas a passarem pela crise. Se especializou em programação neurolinguística e entendeu quais passos tomar diante de uma crise. Eu não posso deixar as pessoas passarem porque eu passei ali 2, 3 anos de muito estresse, né? Era estresse em cima de estresse. Fiquei 6 meses sem dormir, tipo assim, 2 horas por noite era o máximo que eu dormia, tomando remédio eu não dormia. Então todo esse estresse, tudo isso que eu passei, tem empresários que passam ou vão passar por isso. E foi daí que saiu a Lara Mena, mentora de vendas, porque eu já passei por isso e eu sei como ajudar a pessoa a não passar por isso hoje. É um atalho que eu queria que tivesse tido alguém que vem cá, eu te dou a mão e eu vou junto com você. A história de Lara é um retrato da força de quem acredita, insiste e se reinventa. Um exemplo de como a resiliência pode transformar crises em oportunidades e inspirar um novo olhar sobre o comércio local, que é feito por pessoas que não desistem, mesmo quando tudo parece desabar.